Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor, nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações, vocês que já passaram pelo Ministério Apostólico Metodista, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, tá bom? Você já é um seguidor, já é um curtidor, já é um consumidor, o endereço aqui é o Clovisman. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Nós temos ministrações também no Instagram, segue a gente também ali no Instagram, embora ele não seja assim tão ativo, tão movimentado assim, mas segue a gente também no Instagram, que é o Clovis Apólio Oficial. O Instagram Clovis Apólio Oficial e aqui no YouTube é o Clovisman. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por favor, e compartilhem o nosso canal. Já deixou graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Muito obrigado, tá bom? Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 8. Nós vamos hoje a partir do versículo 7, mas vamos recapitular aqui. Nós já falamos do versículo 1 até o versículo 7, nós já conversamos sobre o cuidado para não usar a Bíblia Sagrada como arma contra pessoas. Tá bom? Então, se eu conheço muito a Deus e se isso não se transforma em ações, esse conhecimento nada vale. Se o meu conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada, das coisas de Deus, não se transforma em ações que edifica, esse meu conhecimento ele é inútil, ele é vão. Avaliar sempre se esta pseudo-liberdade tem servido às pessoas, ao amar, ao amor, essa liberdade que eu professo, que eu grito que tenho, essa liberdade que temos mesmo, mas essa liberdade tem servido? Ela tem servido ou tem sido servida, essa tal liberdade? E perguntar sempre, nós conversamos até aqui, isso edifica alguém? Não é se eu posso ou não posso fazer isso, é isso coopera, colabora, desenvolve, edifica alguém ou não edifica alguém? E Paulo falou o seguinte: ser conhecido de Deus. Esse tal conhecimento faz com que Deus te conheça? Ou só os homens vão te conhecer pelo conhecimento? Aqui na igreja de Corinto, é assim que eles viviam. Ah, eu sou do Paulo. Eles gostavam muito do havia um grupinho que gostava muito do conhecimento que o Paulo tinha. Havia um outro grupinho que gostava muito do conhecimento que o Pedro tinha. Havia um outro grupinho que gostava muito do conhecimento que o Apolo tinha. A questão é, Deus conhecia Paulo? Porque essa é a questão, Deus me conhece, conhecer aqui já é experimentar, eu conheço Deus sim, esse meu conhecimento a respeito de Deus é uma experiência que eu tenho com Deus, é igual alguém fazer um livro gigantesco sobre o limão e nunca ter provado o limão, meu Deus do céu, tá bom? Então assim, você é conhecido pelos homens, pelo seu conhecimento, ou você é conhecido de Deus? Então, essas foram as coisas que nós mais ou menos tateamos aqui, nós conversamos aqui, ou seja, a verdade teológica não pode ignorar as pessoas. O seu conhecimento técnico, meu irmão, minha irmã, não pode ignorar as pessoas. O segundo ponto que nós vimos aqui, nem todos têm maturidade espiritual, versículo 7. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Então veja, você se exaltar, se orgulhar de que você tem conhecimento, ou de que você é uma pessoa estudada, ou de que você pertence a uma comunidade que tem conhecimento, isso é bom, eu não menosprezo isso, mas isso não resolve tudo. Você pode ter muito conhecimento ou frequentar uma comunidade que tenha muito conhecimento, mas isso não redundar em ações, em prática, em fruto do Espírito, que é o amor, que aí esse amor é bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, paz, pacificador.
Esse seu conhecimento tem se desdobrado nestas práticas? É isso que você tem que perguntar. A gente tem que sempre perguntar, nem todos compreendem essa liberdade que você tem. Eu conheço Deus, então eu posso isso. Nem todos compreendem essa liberdade que, que alguns têm. Algumas pessoas não sabem ter liberdade ainda. Não quer dizer que você vai ter que ficar a vida inteira ali dando mamar para essa pessoa, mas procurar desenvolvê-la, é a sua função. Você viu que esse irmão fraco aí, que não suportou ver você comer um alimento sacrificado aos ídolos, então você não vai comer os alimentos consagrados aos ídolos, porque você sabe que não é pecado. Você sabe que não tem pecado nenhum em comer a carne consagrada aos ídolos. E por que não tem pecado nenhum, meu irmão? Porque o ídolo nada é. Esses deuses nem existem. O ídolo nada é. Então não é pecado eu comer uma carne sacrificada a ídolos, porque o ídolo nada é. Agora, o meu irmão não tem essa experiência já. Veja bem, não é informação, por favor. O meu irmão fraquinho, que começou agora, não tem essa experiência, esse conhecimento de que o ídolo nada é. Ele não tem ainda essa firmeza. Então eu não como a carne sacrificada aos ídolos, porque o meu conhecimento a respeito disso precisa se transformar em prática, em ações em prol desse meu irmão que eu sei que é fraco de consciência. Então nem todos têm a mesma maturidade, nem todos têm essa liberdade porque conhecem. Não, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você conhece que o ídolo nada é. Você conhece que o ídolo nada é, que o ídolo é inútil. Você conhece isso, então você está liberto. Agora nem todos têm essa liberdade de consciência. Alguns ainda têm a consciência ainda engatinhando ainda, fraquinho ainda. Para eles, comer aquela carne ainda está ligado a um passado idólatra. Quando eles eram idólatras, comer aquela carne significava uma aliança com aquilo. Eles não têm liberdade ainda está ligado. O alimento não nos aproxima de Deus, o alimento não nos afasta de Deus. Você sabe disso, eu sei disso. O alimento não me aproxima de Deus. O alimento não me afasta de Deus. Nós não ganhamos mais da parte de Deus por não comer. Também não ganhamos mais de Deus por comer. Porque isso é nada. Isso é nada. Nós não ganhamos mais por comer e não ganhamos menos por não comer. Então a gente tem que tomar cuidado. Liberdade sem cuidado, liberdade sem vigilância pode se tornar uma transgressão, um pecado contra o seu irmão. O pecado contra o amor. Eu vou repetir. Liberdade sem cuidado, sem vigilância, sem autocontrole, sem sensibilidade, liberdade sem sensibilidade pode se tornar pecado. Vamos ver isso aqui. Verso 7. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então a consciência fraca deles fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Então, essa sua liberdade, esse seu conhecimento que te libertou, tem que ser sensível às pessoas. Sim, eu conheci a verdade, que o ídolo nada é, que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade, só Ele é, eu conheci isso e agora eu sou livre, só que veja bem, essa minha liberdade não vai levar em conta o meu irmão fraco? Não vai ser sensível ao meu irmão fraco? Não vai me fazer vigiar? É isso que você tem que pensar, liberdade sem cuidado pode se tornar em pecado. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, isso no versículo 10, vou repetir. Pois se alguém que tem a consciência fraca, a pessoa, ela era idólatra antes, se converteu, agora não é mais, então agora ela não come mais aquela comida. Antes, quando ela era idólatra, ela comia aquela comida em oferenda ao ídolo. Agora ele fala, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento de que o ídolo nada é, comer em um templo de ídolos,
não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Olha que coisa. Então, mais uma vez, irmãos do céu, eu preciso frisar aqui para vocês: será que o nosso conhecimento da Bíblia não tem ignorado pessoas fracas, pessoas que estão encaminhando, engatinhando ainda, irmãos? Será que a minha bagagem de conhecimento não tem me feito insensível às pessoas? Eu vou repetir o texto, porque o texto fala por si só, né? Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer em um templo de ídolos, porque é isso. Quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu e vocês me viram pregar? Eu como, se eu tiver fome, eu como o que me der para comer, não importa quem orou em cima. E é verdade. A questão é, o meu irmão que acabou de sair dessa vida de idolatria agora, que não está ainda, que não tem conhecimento ainda concreto, conhecimento total ainda, ele me ver comer, como é que esse irmão vai reagir? Puxa, mas eu não comia, eu não podia comer antigamente, aquilo era pecado, aquilo que eu fazia era pecado, agora o meu irmão que é maduro na fé está comendo, então eu posso induzir o meu irmão a voltar àquela prática, porque a vida cristã ela tem os seus obstáculos de crescimento, elas têm os seus degraus de crescimento. Aí o irmão que está caminhando agora, aí eu que preguei para ele, ele pega e me vê fazendo aquilo que eles faziam quando eles não eram cristãos. Imagina a cabecinha do meu irmão. E veja bem, isso aqui não é uma regra, é uma questão de sensibilidade. Eu não estou aqui defendendo uma coisa ou outra coisa, é apenas o amor. Meu Deus, se para nós comer ou não comer, se a gente, meu irmão, se eu como um cristão, como um seguidor de Cristo, eu tenho que renunciar, eu tenho que negar a mim mesmo. Vamos lá, vamos combinar aqui. Eu, como cristão, como seguidor de Cristo, não sou desafiado a negar a mim mesmo? A renunciar? A deixar isso, aquilo e aquilo outro? Não sou deixado isso? Meu irmão, se para mim negar coisas grandes é um mandamento e eu consigo, mas tem coisas pequenas. Será que por amor ao próximo, por consideração ao próximo, eu não posso deixar de comer esse alimento que eu sei que nada é? Então veja bem, se o teu conhecimento torna você insensível aos fracos, você pode estar induzindo o seu irmão fraco a pecar e não chegar ao grau que você está, ao nível que você está de conhecimento. Então vamos colocar a mão na nossa consciência, vamos nos perguntar, essa liberdade que eu tenho não está levando o meu irmão fraco a pecar? Pastor, mas eu vou viver a vida inteira assim, fazendo coisas por causa do meu irmão fraco? Ué, se for necessário, nós não fomos chamados para negar a nós mesmos, gente? Se eu e vocês fomos chamados para renunciar, para negar a nós mesmos, pessoal, imagine essas ninharias, essas coisinhas fúteis, inúteis do comer, beber, essas coisinhas fúteis, se eu fui chamado para negar a mim mesmo, para renunciar coisas, isso é muito mais difícil. Essas coisinhas fúteis do dia a dia, do comer, do beber, do vestir. Se o meu vestir faz o meu irmão tropeçar, se um tipo de vestimenta minha faz o meu irmão tropeçar, o que eu tenho que fazer, meu irmão? Aí você fala, mas pastor, eu vou viver a vida inteira em função do meu irmão? Meu Deus, se eu sou desafiado a negar a mim mesmo todos os dias, a tomar a minha cruz, que é o eu carnal, tomar essa cruz aqui e negar a ele, se eu sou desafiado aqui, imagina as coisas fúteis da vida, como beber, comer, vestir. Não é verdade? Vamos lá, eu acho que eu não estou falando coisa aqui complicada. Você não é desafiado a negar a si mesmo em coisas muito mais sérias? Não é não? Cristo não falou, todos que querem ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, ele não falou isso não. Os que querem ser meus discípulos, negue a si mesmo. E ele fez um grupinho, negue ao pai, negue a mãe, negue o cônjuge, negue os filhos, e a si mesmo ele não falou isso, irmãos? Agora vamos lá combinar. Negar a mim mesmo é muito mais difícil do que negar uma comida, uma bebida que às vezes nem me agrada. Então, pastor, não é viver em função, não. É viver no amor de Deus. Eu sou do amor, você é do amor, meu irmão. O texto está claro para nós, então,
A verdade teológica, o conhecimento bíblico não pode tornar você insensível. Tornou insensível, esse conhecimento não está sendo verdadeiro. Você ficou insensível, então esse conhecimento não é um conhecimento verdadeiro. É só técnico. É só técnico. A coisa principal, que é o amar, que é o edificar, que é o cuidar, que é o ser bondoso para com o irmão, está caindo por terra. Está caindo por terra. Então, liberdade sem cuidado, sem sensibilidade, pode tornar-se em pecado. Cuidado para que a nossa liberdade não faça ninguém tropeçar. Cuidado para que o nosso conhecimento não faça ninguém cair da fé. Cuidado, meu irmão, porque eu vejo, meu irmão do céu, esses dias mesmo eu conversava com alguém que falou assim: conheci um pregador que fala tudo direito, e daí, meus irmãos? Ah, eu conheci um pregador que fala alinhado, que fala correto, que fala tecnicamente correto, que é alinhado teologicamente, e daí? E daí que você conheceu um pastor, uma pastora, um profeta, um apóstolo que fala tudo direito, meu irmão? Jesus disse: vai lá e vejam aqueles que estão assentados na cadeira do Moisés. Eles têm autoridade para ensinar, eles têm autoridade. Agora, veja bem, escutem tudo o que eles falarem, façam tudo o que eles falarem, mas não façam o que eles fazem. Isso é Mateus 23, eu falei esses dias. O que isso quer dizer? Que os mestres e os fariseus falavam ortodoxamente. Eles eram ortodoxos no ensino, agora a prática deles era uma porcaria. Então vamos acordar para a vida, que a nossa liberdade, pelo conhecimento que nós temos de Deus, não faça pessoas pecarem, pessoas tropeçarem, pessoas fracassarem. Cuidado para que a nossa liberdade não torne um tropeço para o irmão fraco na fé. O irmão fraco pode ser levado a pecar, a irmã fraca pode ser levado a pecar por causa da sua liberdade, porque você tem conhecimento. Pode ser que essa liberdade que você adquiriu porque conhece a Deus leve o irmão fraco a tropeçar, a pecar, e é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Paulo fala: Cristo morreu pelo seu irmão. Você vai menosprezar isso? Vale a pena ferir o seu irmão por causa de um direito que você tem? Vale a pena? Será que você pode ferir o seu irmão porque você agora tem direitos? Você vai ferir o irmão por causa do seu pseudo-direito ou a sua pseudo-liberdade? Então veja de novo o texto, olha só. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento libertador, comer em um templo de ídolos, não será esse irmão induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. O conhecimento que você tem, que te libertou, que te tornou livre, faz o irmão pecar, porque você está insensível. Esqueceu que o fundamento principal é o amor. É o amor que se torna em ações. Você ignorou isso. Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Meu Deus do céu. Olha o verso 12. Quando você peca dessa maneira, vivendo a sua liberdade porque você tem conhecimento, quando você peca dessa maneira, vivendo a sua liberdade porque você tem conhecimento, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Esse é o versículo 12. Você peca contra Cristo. Sim, sou livre, mas a sua liberdade não levou em consideração o irmão fraco, a irmã fraca. Então você é chamado para negar a si mesmo. Negar a comida, a bebida e o vestuário, meu irmão, é de menos. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa conversa esteja ajudando você de verdade. Porque eu tenho visto aí muitas pessoas batendo no peito porque tem conhecimento. E eu não ignoro o conhecimento. Eu estou vendo muitos irmãos e irmãs batendo no peito porque tem conhecimento, porque leu bastante, meditou bastante, estudou bastante, frequenta uma comunidade alinhada e equilibrada. E ignora os irmãos fracos ao redor. Tenho visto muito isso hoje em dia. Vamos ser mais sensíveis aos irmãos fracos na caminhada? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem.
conosco, tá bom? Peço-lhes também que ore pela minha vida, por gentileza, ore por nós. As orações de um justo pode muitos os efeitos, e eu preciso das orações de todos vocês. Ore pelo nosso ministério e pela minha vida. Peço a vocês também que ajude a gente financeiramente. As contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Amém? Estamos conversando. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta, da pessoa sanguinária. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.